Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 12 de dezembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Está Escrito. Em Mateus, no capítulo 4, versos 1 a 11, nós encontramos o relato a respeito da tentação que Cristo Jesus sofreu no deserto, enquanto depois de 40 dias e 40 noites sem comer nada, o diabo se manifestou e tentou fazer com que ele desistisse do plano de salvar a humanidade. O que é mais interessante é que nas respostas que Cristo Jesus deu às tentações que recebeu, nós encontramos algumas coisas muito interessantes. O fato é que quando olhamos para o texto, nós percebemos que Jesus ele não discutiu com Satanás e nem o rebateu. Ele simplesmente citou as Escrituras. Porque a Escritura é a palavra viva e eficaz, é a palavra de Deus. E como Hebreus capítulo 4, verso 2 vai dizer para a gente, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Em cada caso em que as tentações aconteceram, a palavra que ele citou era a palavra que estava registrada lá em Deuteronômio. E uma coisa merece destaque aqui. O que é interessante é que Jesus Cristo, ele estava no deserto quando ele foi tentado. E o mais interessante é que ele citou o Deuteronômio também no deserto. E quando pensamos na maneira como Deuteronômio veio até o povo de Israel, veio quando eles também estavam no deserto. Estavam para sair do deserto e entrar na terra de Canaã. E então, a revelação de Deus através de Moisés veio em Deuteronômio. Quando olhamos para as tentações, nós percebemos que a primeira tentação de Jesus, ela foi muito interessante. O inimigo disse que se ele fosse o Filho de Deus, deveria transformar as pedras que estavam ali à sua volta em pães, para que ele pudesse satisfazer as suas necessidades físicas. E Jesus, ele vai citar Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Moisés, nesse texto de Deuteronômio 8:3, ele contava ao antigo Israel como é que o Senhor havia provido para ele, no deserto, o maná. E bem como outros recursos, eles haviam passado por 40 anos de proteção da parte de Deus no deserto, em que nada lhes faltou. Como parte do processo de refinamento, enquanto Deus procurava ensinar-lhes lições espirituais, ele deu a eles também, ou supriu as necessidades temporais. Uma das lições que nós descobrimos aqui, nesse texto, é que o ser humano ele não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essas palavras foram ditas por Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 4, verso 4. O Senhor, ele deu o alimento físico a Israel, mas também deu o alimento espiritual. E não se pode pegar apenas o primeiro, ou seja, o alimento físico, sem também se alimentar do segundo, que é o espiritual. Até porque o físico foi dado para poder lembrar-lhes que eles tinham que se alimentar do pão verdadeiro, que era o pão espiritual. E Jesus ele vai usar exatamente a imagem do pão como a transição para Deuteronômio, para poder repreender Satanás e a dúvida que Satanás estava tentando despertar no seu coração de que ele era ou não o Filho de Deus. Na segunda tentação, Jesus vai citar Deuteronômio capítulo 6, verso 16, em que Moisés ele falava ao povo da rebelião que havia acontecido em Massá. Lá, Êxodo capítulo 17, versos 1 a 7, ele vai falar sobre isso. Não põe à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. A expressão pôr à prova pode significar tentar ou até mesmo testar. O Senhor já havia mostrado repetidamente o seu poder à disposição do seu povo para lhes prover as suas necessidades, para poder cuidar deles. E ainda assim, quando houve um problema pequeno, eles clamaram: está o Senhor no meio de nós ou não? E Jesus utilizou essa história para poder repreender Satanás e dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, Satanás ele vai procurar fazer com que Cristo Jesus se curvasse diante dele e o adorasse. Que revelação aberta e flagrante de quem ele realmente é e do que realmente ele queria. Ele queria ser adorado por ninguém menos do que o próprio Deus.
Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que, em vez de debater, Jesus simplesmente repreendeu o diabo. E, novamente, ele se voltou para a palavra de Deus, em Deuteronômio, em que o Senhor Deus, ele alertava o seu povo sobre o que aconteceria caso eles se afastassem e adorassem outros deuses. Lá em Deuteronômio 6, verso 13, o Moisés falou assim: temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a ele e jurem somente pelo nome dele. Nessa perspectiva, Jesus vai tomar posse dessa mesma ideia e vai dizer: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Quando você percebe a maneira como Cristo Jesus conseguiu vencer as tentações do inimigo, nós temos a possibilidade de poder entender como Cristo Jesus venceu e como ele deu para nós também a possibilidade de podermos alcançar a vitória. Ao invés de ficar discutindo com o inimigo ou querendo argumentar, usando lógica e raciocínio para poder tentar mostrar que aquilo que o inimigo diz e faz está errado, vai para a Bíblia. Não argumente. Simplesmente vai para a palavra de Deus. Uma espada que deu a vitória a Cristo Jesus e pode dar a vitória a cada um de nós. Vamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a termos o conhecimento da palavra de Deus, para que em tempo de tentação possamos usá-la como uma espada para vencer o inimigo. Obrigado, Senhor, por essa espada maravilhosa que é a Tua palavra. Ajuda-nos a podermos conhecê-la e usá-la com sabedoria. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?